A Euronews acaba de lançar a versão turca. Nesta ocasião especial, entrevistamos o primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan e abordamos questões como as negociações de adesão à União Europeia, as relações com Israel, a questão curda e os acordos assinados com a Arménia. Sayın Başbakan, Euronews'e hoş geldiniz. Avrupa Birliği ile müzakereler As negociações de adesão à União Europeia são lentas. Bruxelas critica a Turquia por atrasar as reformas e Ankara acusa alguns líderes europeus de barrarem o caminho da Turquia. Atualmente estão abertos 12 capítulos das negociações. Para além disso, há 8 que estão bloqueados pela Comissão Europeia, 5 por Paris e 6 pelos cipriotas gregos. Restam apenas 4 capítulos para abrir e negociar. O que pensa do futuro das negociações de adesão? Bu durumda tam üyelik müzakerelerin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Avrupa Birliği Infelizmente, alguns Estados-membros não estão a agir de forma honesta. sıkıntı burada. É aqui que surge o problema. Bunun için söylüyorum. Por que é que eu digo isto? Avrupa Birliği müktesebatı Porque estão a tentar bloquear a Turquia com condições que não existem no acervo comunitário. bir defa köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Isto está errado. Çok yanlış bir şey. Temos de manter em mente que nós, os líderes, somos mortais. As nações não. Uma aproximação negativa de um líder face a outro país pode influenciar negativamente a percepção que o povo desse país tem do seu líder. O lider sebebiyle o ülkeye bakışını değiştirdi. Refere-se a Nicolas Sarkozy? Sayın Sarkozy yani aklı alma. Sim, o presidente Sarkozy provoca coisas que não são fáceis de compreender. Biz ne Mas yaparlarsa pouco importa o que fazem ou o género de obstáculos que levantam. bizler şu Vamos an continuar a avançar com paciência. sabırla. Haverá de certeza um final. Ama tabii bunun Será o momento em que todos os Estados-membros da União Europeia vão dizer: ta ki nós não aceitamos a Turquia. bütün Não vamos ülkeler, parar até que digam biz isso. Türkiye'yi almıyoruz diyene kadar. Bunu demeleri lazım. Peki Sayın Başbakan, Avrupa Pensa que as diferenças religiosas e culturais estão na origem da posição negativa de alguns líderes europeus? farklılıkların bir rol oynadığını düşünüyor musunuz? Avrupa Birliği bir Hristiyan kulübü A União olmamalı. Europeia não se deve transformar num clube Avrupa cristão. Birliği, mesela bir A UE İslamofobi, não deve participar böyle bir numa campanha de içerisinde yer islamofobia. almamalıdır. Devemos avisar Veyahut da qualquer yer alan país bir que o ülke faça. varsa, bu ülke uyarılmalıdır. Por agora, İkaz como edilmelidir. primeiro-ministro da Turquia, sou um líder que condena abertamente o antissemitismo e considero um crime contra a humanidade. Bir antisemitizmi Mas também sou sensível quando se trata de islamofobia, insanlık suçu olarak görmüş bir lider. porque sou muçulmano e nunca poderei tolerar o anti-islamismo. Çünkü ben bir Müslümanım. Ve hiçbir zaman kalkıp da İslam karşıtlığına Como muçulmano, vou defender a minha posição sempre que necessário. ya bunun tabii Ninguém pode associar o Islão com o ne terrorismo. kadar savunmasını yaparım. Eu, como muçulmano e primeiro-ministro da República Turca, não posso dizer sim a alguém que se atreve a fazê-lo. Müslüman olarak Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak evet diyemem. Eğer Kıbrıs'taki şu an götürülmekte O que vai acontecer se fracassarem as negociações de reunificação de Chipre? O que espera de Bruxelas e da União Europeia? beklentisi Brüksel'den, Avrupa Birliği'nden nedir? Tabii Avrupa Birliği Até agora, a União Europeia também não foi honesta sobre a questão de Chipre. %65 65% dos cipriotas turcos disseram sim ao plano Annan. neyden oldu? %75. O que é que aconteceu no Sul? Şimdi böyle bir tabloda 75% disseram não. Kuzey Kıbrıs. Ve Agora, quem é que é honesto neste quadro? bu noktaya O gelmesinde, Norte şu Chipre. andaki hale gelmesinde A União Europeia tem uma grande responsabilidade no atual bloqueio em tarihi bir Chipre. yanlıştır, tarihi bir hatadır. Neyle? Foi um erro histórico aceitar Chipre na União Avrupa Europeia. Birliği'ni almakla. Ve burada bu konuyla ilgili Gerhard olarak Sayın Schröder Schröder'in criticou çok duramente a ağır política da União Europeia ao dizer que o norte de Chipre foi tratado de forma imoral. Kuzey Kıbrıs'a ahlaki olmayan yöntemlerle yaklaşıldı. Angela Merkel diz: cometemos um erro ao aceitar o sul de Chipre. Bunları kendileri söylüyorlar. É o que Ama şimdi dizem. de kalkıp Agora vemos que Güney defendem o Kıbrıs'a sul de Chipre. sahip çıkıyorlar. Bir defa Güney Kıbrıs'ı Além disso, chamar Kıbrıs Chipre diye ao sul de ifade Chipre etmek é outro erro ayrıca bir político, siyasi yanlıştır. porque no norte há um outro Estado que está Şu em anda conflito com o Güney'le sul. barışık olmayan ayrı bir devlet var. E nós, Turquia, Kuzeydeki reconhecemos o devleti Estado do Türkiye Norte. olarak biz tanımışız.
Não fazemos especulações com esse Estado. Outros, talvez. Não é importante para nós. Os Estados-membros da União Europeia devem lembrar-se do erro que cometeram. Vai ficar escrito assim nos livros de história. Pensa ver a ilha de Chipre reunificada nos próximos anos? O sul de Chipre sempre evitou uma abordagem direta. Neste ponto, a União Europeia tem de avisar o sul de Chipre. Não é um segredo que o processo de paz foi feito refém. Pensa que será necessário muito mais tempo para resolver a questão? Estamos a esforçar-nos para resolver a questão este ano e queremos que seja resolvida sob a égide da ONU. Podemos fazê-lo envolvendo todas as partes, as 5. Quero dizer, o norte e o sul de Chipre, a Turquia, a Grécia e o Reino Unido. Podemos resolver isto juntos. Há alguns dias, Gordon Brown telefonou-me e perguntou-me o que é que eu queria dizer com juntos. Não é um problema para nós. Podemos reunir-nos e falar. Bizim açımızdan herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Yani bir araya gelebiliriz. O importante nesta questão é ser honesto. Se começamos o processo como Estado garantidor, temos de saber quais são essas garantias. Esperamos que este dossiê seja resolvido este ano. Bunu da bilmemiz, görmemiz lazım. Bizim bu yıl içerisinde temennimiz bu işin bitirilmesidir. Kürt meselesi konusunda Türkiye'de tarihi bir adım atarak Sobre a questão curda, deu um passo histórico, preparou um plano, um projeto para a resolver. Atualmente, como vê esse processo? Bir yıla yakın bir süre geçti. Gelinen noktada bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu son dönemin tabii Esse é um dos pontos mais importantes da agenda nos últimos dias. fakat tabii burada Mas se lhe chamamos questão curda, então estamos a minar, a enfraquecer o projeto. bu çalışmamız milli birlik O plano está ligado à unidade nacional, à amizade. Não diz respeito só aos curdos. ve bu projenin içinde É uma iniciativa democrática e a questão curda é apenas um dos problemas étnicos. Kürtlerin sorunları içerisinde bir tanesidir. Mas infelizmente fomos mal compreendidos pela sociedade ocidental. Toplumuna çok yanlış aktarılmıştır. Olaya sadece Se considerarmos apenas a questão curda, individualmente, estamos a desrespeitar os outros grupos étnicos que fazem parte da Turquia e da nação turca. diğerlerine bir Este yerde projeto saygısı. abrange todos e estamos a trabalhar também para outros grupos étnicos. Şu anda bu proje dahilinde ele almış vaziyetteyiz. Hepsinin üzerine çalışıyoruz. İsrail-Türkiye ilişkilerinin Como vê geleceği as nasıl relações görüyorsunuz? entre a Turquia e Israel no futuro? Depois de tudo o que aconteceu, ainda pensa que a Turquia pode fazer de mediador entre Israel e a Síria e outros Estados árabes? Türkiye gibi bir dostunu kaybetmesi, Perder um amigo como a Turquia é algo que tem de levar Israel a refletir. onların düşünmesi gereken bir konu olacak. A forma como trataram o nosso embaixador não tem um equivalente na política internacional. Diplomaside yeri yoktur. Şimdi Fizemos o nosso melhor nas relações de Israel com a Síria, mas agora vemos Benjamin Netanyahu, que diz que não confia em Erdogan, mas em Sarkozy. Sarkozy'ye güveniyorum. Temos de dar um nome a isto. Böyle bir isim açıklamaya mecbur musun? Trata-se também de falta de experiência diplomática, Çünkü bunu siz söylediğiniz porque zaman quando se diz algo do género, yani sen como é que eu posso bana confiar em si se você não confia em mim? ben sana nasıl güveneceğim? Şu anda İsrail ile aramızda Atualmente temos importantes acordos a avançar. güvensizlik üzerine Como é que seria possível manter esses acordos se há um clima de desconfiança? bir dünya devleti olarak İsrail kendini Penso que görüyorsa, Israel teria uma melhor visão das relações com os vizinhos se fosse uma potência mundial. geçirmesi gerekir diye düşünüyorum. Recentemente, o ministro israelita dos Negócios Estrangeiros acusou-o de estar na origem das tensões entre os dois países e acusou-o de antissemitismo. Agora, quando olha para trás, como é que teria gerido este incidente? Sente que poderia tê-lo gerido de forma mais diplomática? Ben gerçeği söylüyorum. Ve gerçeği Estou a dizer a söylediğime verdade. devam edeceğim. E continuarei a fazê-lo. Yüzyıllara dayanan bir A geçmişi Turquia olan, é um país com muita história. ya böyle bir E temos de ter devletle cuidado quando se fala a um tal Estado. bakarken dikkat edeceksin.
Quando civis inocentes são mortos de forma brutal, atingidos por bombas de fósforo, quando infraestruturas são destruídas por bombas, quando as pessoas são forçadas a viver numa prisão ao ar livre, não é possível associar tudo isto com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Simples direitos humanos. Não podemos fechar os olhos a tudo o que se passou. Ankara irritou-se com a interpretação feita pelo Tribunal Constitucional Arménio dos protocolos turco-arménios que visam normalizar as relações entre os dois países. Face a esses desenvolvimentos, qual será o impacto da política turca em relação a esses acordos? Bem, aparentemente o início não é o melhor. E depois, o que é que estamos a negociar? O que vamos fazer? A Arménia também deve voltar a ter isso em consideração. Porque nós, Turquia, respeitamos os nossos compromissos face aos protocolos. Ambas as partes têm um roteiro. Isto vai avançar. Estamos prontos para isso. Somos sinceros e continuaremos a avançar, tal como fizemos até agora. Biz buna her zaman hazırız. Samimiyiz. Yolumuzda aynı şekilde devam ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Euronews'e vakit ayırdığınız için. Sağ olun.